muito rápido também, ou devagar, vocês vão me sinalizando. Bom, quando a gente começou a estruturar, vou falar um pouco de como está estruturado o artigo, a mesma lógica, porque foi a lógica do nosso pensamento. A gente começou a ver que se tem falado muito sobre a geração Z. E aí, qual é o entendimento da psicanálise sobre esse conceito de geração? Porque a gente sabe que as mudanças sempre geram impacto nas pessoas, como elas pensam, como elas se comportam, né, na sua subjetividade. E, geralmente, desde o século XX, na verdade, tem se classificado as gerações em categorias. A gente tem a geração X, a gente tem a geração Y, enfim. E agora a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010. Também temos essa crítica, né, que muitas vezes esses estudos vêm para universalizar, categorizar, criar normativas, né, como forma de assegurar um determinado controle sobre como se relacionar com essas novas gerações. E isso tem um grande risco de anular o que para a psicanálise é essencial, que é a singularidade do sujeito. A gente conversou bastante, a sociedade busca fórmulas mágicas, receitas prontas, principalmente garantias, vamos dizer assim, né, em todos os aspectos da vida. E era muito importante a gente refletir sobre essa temática à luz da psicanálise, para compreender como é que é esse processo de subjetivação dessa geração. Qual é o entendimento psicanalítico sobre o sujeito? Porque considera, além das questões psíquicas, o contexto histórico, social, né, ideológico, enfim. E aí, embora a gente compreenda que cada geração está marcada por traços semelhantes que permitem essa classificação, que é feita desde o século XX, do início do século XX. Mas a gente não deve desconsiderar a singularidade de cada um e principalmente a conjuntura familiar que o envolve, né? A gente sabe, vocês sabem bem, que o sujeito para a psicanálise ele é diferenciado pela sua capacidade de atribuir sentido às experiências, inclusive de produzir sentido. Além de ser o sujeito do inconsciente, ou seja, está subordinado a uma lógica irracional, atemporal. E na contramão dessa lógica de normativas, a psicanálise vem para se ocupar do sofrimento humano, suas expressões, possibilidades de subjetivação. Só que a gente entendeu que não era possível desconsiderar essa nova realidade da lógica digital. E como a internet vem ocupando um lugar no psiquismo desses sujeitos, inclusive gerando manifestações diferentes de funcionamento, de sofrimentos psíquicos. Outra variável também que a gente considerou nessa reflexão inicial é o conceito de realidade, que vem sido aí amplamente debatido em várias ciências, mas que é uma relação, vamos dizer assim, de distinção entre o que é mundo físico e o que é mundo virtual. E a gente precisa entender isso para poder compreender melhor essa experiência humana contemporânea. Não tivemos de forma alguma, assim, a intenção de aprofundar essas discussões, mas a gente entendeu que era preciso levantar essa primeira reflexão para poder entender como é que essa interação com o mundo digital e quais são as implicações que tem para a subjetividade, e o comportamento humano, né? Então, vou falar agora um pouco de quem é essa geração Z. A gente sabe que está vivendo agora a quarta revolução industrial, e aí o que é isso? É conexão de tecnologias físicas, virtuais, biológicas, inteligência artificial, internet das coisas, uso de robótica, enfim, uma série de questões aí. Mas a gente vê que a força e o imperativo do mundo digital vem gerando grandes mudanças. Não só na economia, na cultura, nos processos sociais, mas principalmente na subjetividade das pessoas, permitindo, assim, no desenvolvimento psíquico, vamos dizer assim, diferentes possibilidades de vivenciar as experiências, forma de lidar com as emoções. Então, como eu disse, esses sujeitos nascidos entre 95 e 2010, eles são conhecidos como os nativos digitais. A gente está falando da primeira geração que já nasceu imerso nesse mundo, com essa tecnologia. E eles são hiperconectados e cresceram de um modo muito diferente das gerações anteriores, por conta da tecnologia digital. E isso tem gerado novas demandas. E a gente começou a pensar, bom, como é isso no consultório? Como são esses padrões de atendimento e de interação? Porque essa geração, devido a esse contexto, né, do mundo digital, é a geração mais distante das interações presenciais e mais focada nas interações virtuais. Essa imersão no mundo digital, ao mesmo tempo gerada por uma grande facilidade de acesso ao celular, a gente vê isso no dia a dia, no restaurante, na escola, num parque. As crianças já muito pequenas têm uma facilidade enorme, todo mundo tem celular hoje em dia. Mas também, além dessa lógica do mundo digital,
a gente percebeu um modelo de parentalidade que está sendo modificado. E que isso tem gerado dificuldade de colocar limites, falta de confrontação, superproteção dos pais, no mundo real, porque ficam com receio da violência, desse todo contexto social que gera insegurança. E aí os pais superprotegem no mundo real, mas concedem uma grande autonomia e liberdade aos filhos no mundo virtual. E isso impacta diretamente na maior privação do brincar, que é a possibilidade de experimentar relações sociais, de se lançar no mundo com todos os sentimentos e vivências reais que o sujeito pode ter a partir desse brincar. E isso prejudica diretamente a capacidade desses sujeitos de lidarem com a frustração, situações de conflito, ou gerenciar seus próprios sentimentos. A gente conversava muito, eu e Vitor, na hora que estava pensando e discutindo sobre o artigo, de que, como as brincadeiras, por exemplo, na rua, quando você saía para brincar com seus colegas, ou no prédio, possibilitavam você desenvolver essas habilidades. Era uma discussão, era uma briga e tinham que, as crianças, os adolescentes precisavam se resolver. Hoje em dia, brigou, bloqueia a pessoa. Brigou, sai do grupo. Não tem esse enfrentamento de como lidar com os seus sentimentos e de como pode também lidar com o outro nessas situações. E aí, uma coisa também que eu esqueci de falar é que a geração Z vem de Zap, né? De agilidade, energia, rapidez. E, de fato, essa geração tem alguns traços, como a maior capacidade de aprender em diversos canais, tem a maior velocidade, facilidade de lidar com as mudanças, porque as mudanças acontecem numa velocidade muito grande. Mas também, por conta dessa tecnologia, desse mundo digital, são muito mais imediatistas, têm dificuldade de lidar com a frustração, traços de ansiedade para atingir o desejado, receio muitas vezes de experimentar vínculos sociais, não sabem lidar com essa demanda de precisar, administrar um conflito ou precisar lidar com a situação de maior dificuldade. Bom, feito esse enquadramento aí de quem é a geração Z, a gente partiu para refletir de quem são os pais dessa geração, né? Já que, como eu disse, esse modelo de parentalidade impacta diretamente no processo de subjetivação. E aí, o que é que a gente vê? O impacto das práticas neoliberais, movimentos, entre eles, por exemplo, o movimento feminista, uma narrativa social muito influenciada pela psicologia positiva, na qual, né, estimula uma busca exaustiva pela perfeição. Então, ninguém pode errar, tem que ser o pai perfeito, tem que ser a mãe perfeita, não pode brigar, enfim, uma série de receitas mágicas, que de mágica não tem nada, mas que a gente não quis se aprofundar exatamente em todas essas questões que impactam o modelo de parentalidade, mas que queria pensar e refletir um pouco de como é isso, porque a gente sabe que quando nasce um filho, seja o primeiro ou o segundo, há muita idealização do que é que esse filho vai ser, como ele vai ser. Os pais colocam tudo isso, né, vamos dizer assim, no pacotinho dessa criança que está chegando, independente da via que ela chega. Só que a realidade é diferente, é contraditória. Há também a idealização de ser um pai ou uma mãe perfeitos, que não erram, que não falham, e a gente sabe que não tem como isso. Pegamos uma reflexão, né, de Dunker, em 2021, que ele fala que cada impasse no âmbito familiar é vivido em três planos, né? O plano do filho ou da filha, que tem suas próprias necessidades e interesses, que tem as verdadeiras singularidades, hábitos, enfim. De nossa identificação como pai, como mãe, e o da negociação com o outro, que é parceiro nessa empreitada que eles chamam, né, cuidadora educativa. Então, o filho do imaginário dos pais nunca é o mesmo que existem. Ao contrário, em geral, está sempre aquém das expectativas que foram criadas pela família. Mas continua sendo assim o depositário fiel de todos os sonhos, anseios e frustrações daqueles cuidadores, né? Então, a parentalidade também não está livre de todos os conflitos conscientes e inconscientes, muito mais inconscientes, dessa trama familiar. Aí, além disso, dessa idealização toda, de depositar essas fantasias, a gente tem uma realidade hoje que tem muita demanda de trabalho para o pai, para a mãe, para os cuidadores, e muitas vezes esses cuidadores delegam o exercício das suas funções a terceiros, né? Seja escola, babá, avós e agora, inclusive, ao telefone, ao celular, ao tablet, à tecnologia. E abrem mão de assumir o papel de autoridade que cabe a eles. Então, eles
Quando falta, né, orientação, falta limite, isso tem um efeito negativo muito grande nos filhos. E como consequência, um maior retraimento emocional, uma dependência, estabelecimento de vínculo de muita confusão, porque ninguém sabe qual é o lugar de quem, qual é o papel de quem na família. Ninguém tem aquela autoridade, dá aquele contorno que é necessário na formação, no desenvolvimento dessas crianças, e isso impacta na formação da identidade. E acontece que esses sujeitos acabam buscando por um substituto das funções parentais. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, eu acho que Freud, já em 1927, ele fala dessa ilusão de perfeição, de sermos pais perfeitos, de termos filhos perfeitos, e que ele traz a ilusão como algo necessário para a gente suportar as dificuldades da vida. Ele diz, né, que cada época a gente cria ilusões na tentativa de se dar conta dos desafios. E aí a falta, o limite, a frustração são necessários a qualquer sujeito. Só que quando os pais são regidos por esse ideal de harmonia, muitas vezes não conseguem transmitir essa falta estruturante na dinâmica familiar. Ou seja, em outras palavras, os filhos podem tudo como desejam, causando meio que um furo nesse processo de subjetivação. Então, é essa questão, a reflexão que a gente fez em relação ao modelo de parentalidade, dessa dificuldade de exercer autoridade, de fazer esse papel de contingência, que é tão importante, gerando mais insegurança nesses filhos. Bom, em seguida, eu e Vitor discutimos um pouco sobre dois aspectos no desenvolvimento psíquico da geração Z, sobre a infância e sobre a adolescência. E aí, em relação à infância, a gente tem percebido, por exemplo, diante dessa tecnologia tão disponível, uma generalização de costumes, de ritos. É como se tivesse sido diluído os traços culturais locais e o entendimento de cada sujeito na sua singularidade. De vez em quando eu atendo adolescente, as adolescentes que chegam no consultório às vezes não têm um sotaque daqui, tem um sotaque diferenciado e vai dependendo muito do youtuber que assiste e gosta de músicas coreanas bem diferentes do que a gente tinha acesso antes. Então, para a gente, antes de eu avançar, na verdade, nesse desenvolvimento da geração Z, eu também quero retomar, a gente retomou a teoria de Freud, de 1905, né, sobre a formação da identidade do sujeito, que ele diz que isso se dá na combinação de algumas variáveis. A interação, a primeira variável é a interação psíquica, a interação entre as instâncias psíquicas, né, de id e ego, superego, que cada um tem sua função, seu dinamismo. Enfim, o desenvolvimento das fases psicossexuais como a segunda variável, a terceira, a formação do superego, e a quarta, as próprias experiências sociais. E aí, Freud ressalta a importância, né, dos 4 primeiros anos de vida como essenciais. Fala disso, detalha a questão das fases psicossexuais, que eu não vou entrar aqui, mas ele coloca que parte da personalidade do sujeito é resultado dessas situações vivenciadas durante esses períodos. E a identidade também é resultado da identificação com as figuras de referência. Inclusive, a formação do superego se dá pela internalização desses valores, normas, representados por essas figuras parentais. A gente recuperou um artigo de Bernardo e Silva, que foi um artigo de 2002, que ele enfatiza a importância dessa construção de vínculos sociais. Então, ele diz que, psicanaliticamente falando, este ser em desenvolvimento precisa ser constituído, ou seja, ser inserido no mundo da realidade, no universo dimensional humano, e este curso se dará através das trocas com os sujeitos que já compõem e alteram essa realidade. Então, veja como a infância dessa geração está prejudicada porque a gente não tem a mesma intensidade nessas relações, nessa construção de vínculos sociais. Aí a gente traz também uma referência de Winnicott sobre a importância do brincar, a observar os fenômenos transicionais, né, através do uso de um objeto ou qualquer de uma técnica transicional. E aí ele sabe, vou falar aqui rapidamente, que é uma área intermediária da experiência que ocorre entre o mundo interno do sujeito e o mundo externo objetivo. E isso é essencial para o desenvolvimento psíquico. E esse fenômeno ele começa a se manifestar quando a criança inicia a exploração do mundo fora de si mesmo, ainda em um contexto de dependência emocional dos cuidadores. Ele tem aquela possibilidade de interagir com os objetos, com o ambiente ao seu redor, vai desenvolvendo essa sensação de controle, de autonomia, mas sabe que tem um apoio dos cuidadores, de seus pais.
E aí ele coloca, né, como uma área potencial ou de ilusão onde a criança pode brincar e criar. A criança experimenta essa transição gradual entre a dependência e a autonomia, que o Winnicott coloca como um essencial para a formação do self e da criatividade. E ele coloca que o brincar, eu acho isso assim muito importante, tem um espaço e um tempo. Não é dentro em nenhum sentido do termo, nem é fora. Ou seja, não faz parte do mundo repudiado, o não eu, que o indivíduo decidiu reconhecer como verdadeiramente externo e que está fora do controle mágico. Para controlar o que está fora, é preciso fazer coisas, não apenas pensar ou desejar. E aí ele coloca que brincar é fazer. Então, brincar é que ajuda a criança a desenvolver essa subjetividade, imaginar, fantasiar, vincular-se socialmente, aprender a se comunicar, a lidar com os conflitos, com outras pessoas, a identificar seus próprios sentimentos. E essas experiências são muito importantes e podem ser vivenciadas pelo sujeito desde o nascimento. Mas quando a gente não tem esse espaço para esse brincar, quando esse espaço está prejudicado pelo imperativo, vamos dizer, dessa lógica digital. Aí também trazendo uma referência, e depois vocês vão entender por que é que essa conexão com o conceito de resignação transicional, que Vitor vai falar já já, o Winnicott traz ainda que boa parte das crianças escolhem objetos, né? Brinquedinhos, travesseiros, lençóis, enfim, com os quais passam a ter uma relação diferenciada, principalmente no momento de ansiedade, no momento de tristeza. E mais uma vez, esse objeto está ali, intermediário entre o mundo interno e o mundo externo, que ele chamou de objeto transicional. E que ele considera que está diretamente relacionado ao fenômeno transicional que eu falei agora há pouco. Então, a criança escolhe, assume uma importância simbólica para a criança nesse processo de separação desses cuidadores e funciona como intermediário, né, entre a presença do cuidador, a presença materna e a ausência, e vai trazendo uma espécie de conforto e ajudando essa criança a lidar com a ansiedade de separação e até com o seu próprio desenvolvimento no caminho da autonomia. É como se esse objeto fosse usado como uma extensão de si mesma e do seu vínculo. Ela não pertence totalmente ao mundo interno da fantasia, nem ao mundo externo. É essa interface entre esses dois mundos, e a partir disso que a criança vai gradualmente internalizando essa capacidade de se consolar, de se estabilizar emocionalmente, de se relacionar. Então, esse é um ponto importante, né? Porque esse abandono do objeto transicional deve ocorrer de maneira natural, gradual, à medida que a criança vai desenvolvendo esses mecanismos internos de regulação. E aí, mais uma vez, esse espaço transicional é fundamental para o desenvolvimento da subjetividade da experiência cultural e não se restringe aos primeiros anos de vida. Isso a gente leva em vários momentos, nessa capacidade, o espaço transicional dando essa capacidade de viver em sociedade de uma forma saudável, mediando sempre as questões internas e o mundo externo de cada sujeito. Bom. E aí nós fizemos, né, esse resgate teórico para dizer que atualmente há de fato um grande prejuízo no processo de transição entre o mundo interno e externo, principalmente por conta da frouxidão autoritária das figuras de referência, a facilidade de encontrar conhecimento, por exemplo, que antes era só possível a partir dos profissionais mais velhos, dos professores, dos livros físicos, as crianças e adolescentes conseguem informação rapidamente em várias fontes. Outro ponto também, esse resgate teórico para falar dessa grande privação do brincar, devido a essa superproteção dos pais em relação ao mundo real, mas uma liberdade enorme em relação ao mundo virtual, e acham que o filho ali está sob controle, que está em segurança, quando na verdade não está. Esse comportamento, né, das referências parentais estimula, inclusive, uma hiperconexão com o mundo digital. Ah, não, está em casa, está no celular, está jogando, está tudo sob controle. E aí, essa tecnologia, as tecnologias, na verdade, smartphones, tablets, computadores, celular, passam a ocupar o lugar de outros objetos transicionais. Essa criança, né, começa a ser privada da experiência ao ar livre, da interação direta com os pares, e isso gera muita dificuldade de lidar com suas próprias emoções, com seus conflitos, enfim. Em relação a essa infância da geração Z, era isso que a gente queria trazer. E para finalizar, antes de Vitor começar a falar, eu vou trazer um pouco da adolescência hiperconectada.
Porque Freud já em 1905 falava, né, que a adolescência é um período de vida compreendido como um tempo de elaborar simbolicamente o desligamento da autoridade dessas figuras parentais, de se identificar com os pares. Então, era um período, um tempo de elaboração muito significativo, na verdade. E essas questões apontadas por Freud continuam muito atuais, só que a gente tem um desafio enorme, que é essa hiperconexão virtual. Então, os adolescentes continuam vivenciando essa fase com muitas questões semelhantes às das outras gerações, como a construção da nova imagem do corpo, de si própria, a possibilidade de escolhas, né, a criação de ciclo de amizade, que permite, inclusive, ele se sentir pertinente a uma tribo, a um grupo. Mas tudo isso, como é que acontece no mundo digital? Como é que se dá esse processo do adolescente no espaço virtual, servindo como um lugar, né, de elaboração dos seus conflitos da própria puberdade? Então, os adolescentes estão sendo impactados, sim, pelo que é produzido no universo digital, essa lógica, inclusive, de muita performance, de que tem que ter muito desempenho, ser excelente na escola, ser excelente com os amigos, enfim. Isso vem gerando novos traços de subjetividade, inclusive porque o mundo digital possibilita experimentar diversas formas de ser, ampliando o sentimento de onipotência. Na internet, nas redes sociais, eu posso ser quem eu quero e quantos eu quero ser. E aí o universo digital começa a se apresentar como uma alternativa de falsa ampliação de possibilidade de socialização. Eu tenho um sentimento de pertencer a um grupo, muitas vezes virtual, e tenho uma maior liberdade em relação aos controles parentais, porque eu não tenho ninguém me regulando muitas vezes. E aí é nesse momento de reconstrução, né, da identidade do adolescente, que é uma fase mais frágil, o adolescente se encontra mais fragilizado, mais inseguro, confuso. Tem essa consequência natural declínio dos processos identificatórios que foram estabelecidos na infância com as figuras parentais. Se começa a estabelecer novos processos identificatórios com os pares, mas com uma forma radicalmente diferente e que podem ser facilmente criados, cancelados, bloqueados, curtidos, compartilhados, enfim. O que é que a gente viu? Foi que, a partir dessa reflexão, o processo da adolescência dessa geração tem uma relação entre ego auxiliar e o conceito de espaço transicional. Porque o ego auxiliar, ele atua como um suporte, né, inicial oferecido pelo ambiente, que geralmente é o quê? Os pais, amigos, professores, era permitindo que o adolescente explorasse esse espaço com mais segurança, porque tem um apoio externo. E o ego auxiliar não é permanente, ele deve ser gradualmente internalizado conforme o adolescente desenvolve essa capacidade de autorregulação. Só que as tecnologias digitais começaram a funcionar como um ego auxiliar moderno, oferece uma espécie de zona de conforto, né? Onde esse adolescente pode lidar com suas ansiedades, com suas emoções, sem confrontar com as incertezas e a complexidade do mundo real. Então, seja na rede social, seja num jogo online, ele regula suas interações. Mostra o que ele quer mostrar, da forma como ele quer mostrar, buscando validação e muitas vezes gratificação imediata. E as tecnologias assumem esse papel de um mediador entre o sujeito e a realidade, facilitando essa função transicional ao criar uma área segura para a exploração emocional e social. Então, afasta o indivíduo, vamos dizer assim, do ego auxiliar real, que era um pai, um professor, um amigo, enfim, e ao invés de internalizar gradualmente a função de autorregulação e autonomia emocional, o indivíduo passa a depender permanentemente desse suporte externo. Você vê muito crianças e adolescentes quando estão em uma situação de tédio ou quando estão ansiosos, eu preciso ficar no meu celular como uma forma de lidar com essa emoção. E isso pode gerar, né, na verdade, uma expansão do espaço transicional que foi desenvolvida a partir da infância e o substituto do ego auxiliar na adolescência, mediado, como eu disse, pelo espaço transicional. Então, tem alguns benefícios, como a regulação emocional, a exploração criativa, mas gera uma dependência a longo prazo, pode gerar, inclusive impedindo o indivíduo de enfrentar essas exigências da realidade externa. Bom, feita essa contextualização, essa reflexão de como se dá a subjetividade, né, desse sujeito hiperconectado, eu vou passar a palavra para Vitor, que vai apresentar agora o conceito que nós formulamos de resignação transicional. Obrigado, Carol.
Deixa eu só ver aqui minhas anotações para não me perder. Daquelas estão aqui no meio da minha. De tantas abas aqui abertas. Então, diante desse contexto, né, que Carol apresentou, e a partir, obviamente, de casos clínicos que a gente pode refletir, aí eu vou tentar trazer um caso aqui, dentro do tempo que a gente tem, a gente criou essa ideia de resignação transicional. E a ideia é entender que é um estado psíquico fixado no espaço transicional, ou no fenômeno transicional. Imagina que o fenômeno transicional não se complete. A ideia de resignação é que não existe uma força contra essa fixação. Na verdade, existe uma aceitação desse estado. E aí o espaço de transicional ele deixa de ser ponte, né, para a realidade e se torna um refúgio permanente. E aí a gente percebe que existe um abandono passivo do real em favor do gozo digital. E aí, obviamente, a gente está falando de casos extremos, né? Então, são casos por exemplo, de um paciente que está jogando o dia inteiro e as pessoas ao redor tentando tirar ele daquela experiência e não conseguem. É uma garota que passa o dia todo preocupado com a rede social e o que estão achando do que está postando e como ela se espelha ou gostaria de viver o que ela vê, né, de outros perfis e as pessoas não conseguem tirar a pessoa daquele espaço, né, daquela experiência. Então, as características da resignação transicional são a fixação nesse espaço transicional, uma apatia diante do mundo externo, então o mundo externo é desinteressante, e o mundo interno traz essa experiência de um suposto controle, né? E uma certa previsibilidade, até porque os algoritmos são um pouco feitos para que você só encontre aquilo que você quer. Eu lembro de um caso de um artista que eu atendi há algum tempo e que ele se via com dificuldade de produzir o material dele, né? O trabalho dele como arte, e eu perguntei para ele, mas tá, tu tá lá no Instagram, o que que tem te aprisionado, né? O que que tu percebe que chama a tua atenção? E aí ele disse, ver carros legais, mulheres bonitas e viagens de mergulho fantásticas. Aí, então ele pôde expressar um pouco o que prende ele, no sentido de que era o quê? Um desejo, era um ideal, né? Nunca tem um carro que bastasse, né? A, ao ideal dele, não haveria uma mulher bela o suficiente, nem viagem suficiente para satisfazer um desejo inatingível e infinito, né? Assim como a própria barra de rolagem dessas plataformas ou dos jogos, algo que nunca tem fim. E aí a gente comparou a posição da resignação transicional com o mito de Sísifo. E aí tem aquela história que Sísifo ele foi punido por ter traído Zeus e fugido da morte, e a punição dele era rolar uma rocha enorme, morro acima, e sempre vê-la voltar ao ponto inicial e passar a eternidade nesse movimento e nesse sofrimento, nessa punição. Mas, ao contrário da história de Sísifo, na posição da resignação transicional, existe uma experiência de gozo nessa repetição, né? Então, seja o jogo que se repete e existe um prazer naquela experiência, sejam as constantes postagens na tentativa de transparecer uma ideia de si mesmo, né? Seja em assistir vídeos curtos que de alguma forma estimulam e perpetuam um desejo infinito
insaciável, né? E aí os fatores que contribuem, Carol já falou, mas só relembrando, assim, as tecnologias, elas são extremamente sedutoras, né, do ponto de vista de todos os sentidos humanos, né, no aspecto visual, são extremamente sedutoras, no aspecto auditivo, né, também, obviamente não tem tanto o tátil, mas cada vez mais a gente se vê imerso, né, na realidade virtual. Então, talvez o tátil nem esteja tão longe assim, é, mas principalmente o visual é algo que se torna bem imperativo, né? E como a nossa sociedade ela tem um padrão de pressão social por desempenho e por eficiência e sucesso, que muitas vezes é inatingível, né, para a grande maioria, a resignação transicional acaba sendo um refúgio dessa pressão social e dessa busca por um suposto sucesso. É interessante ouvir as falas dos adolescentes atualmente, isso no ambiente do consultório particular, mas também no sistema público de saúde. Você pergunta aos adolescentes o que eles querem ser, e uma das primeiras coisas que vem é: quero ser um influenciador digital, quero ser uma blogueira, quero ser um youtuber, quero ser um gamer profissional. Então, essas figuras, né, essas imagens, esses personagens estão começando a, de alguma forma, habitar, né, o imaginário e o desejo dessa geração. E assim como em algum momento foi o jogador de futebol, a modelo ou a atriz, sendo que cada vez mais esses ideais estão ali intimamente relacionados ao mundo digital. E aí a gente observa, nesses casos extremos, uma estagnação emocional, não existe um desenvolvimento emocional, uma adaptação, uma pseudo-adaptação ao ambiente virtual, uma alienação relacional, você só se relaciona com os iguais, e uma solidão, né, compartilhada entre esses iguais, e uma fragilização identitária, né, como o Carol falou, assim, a identidade é a identidade global, ali, é a identidade digital, e muitas vezes desconecta, né, o sujeito de suas raízes territoriais, transgeracionais, culturais, que são, obviamente, extremamente marcantes na vida de uma pessoa, e no momento que ela se desconecta disso, ela não percebe as influências que a formam, e aí tem essa experiência de se perder de si mesmo. Eu vou trazer o caso aqui para a gente dar uma lida. É um caso breve, ele está no artigo também. Deixa eu achar aqui a nossa aba. E aí eu vou tentar compartilhar, tá aqui o artigo. Tela inteira, compartilhar. Aqui, permita. Vocês estão conseguindo ver? Não? Ainda Não, não, Vitor. Ainda não. agora. Agora sim. Agora. Tá. Então, é a história de Diana, refugiada no mundo digital. Vitor, Diana. tem, Oi. tem como aumentar um pouquinho só a letra? Sim, sim. Obrigada. Tá bom? Diana é uma mulher de 27 anos, apresenta-se no consultório. Só para contextualizar, esse foi um caso apresentado por estudantes da graduação de medicina num seminário que a gente tem de saúde mental. E aí a gente faz uma discussão psicanalítica dos casos. Então, Diana é uma mulher de 27 anos, ela estava no ambulatório de psiquiatria, no caso. Apresenta-se no consultório de modo apático e indiferente, com os cabelos desarrumados, óculos arranhados e roupa e maquiagem pretas, com um estilo gótico.
traz como queixa principal ouvir os vizinhos criticando o fato dela não sair de casa e as pessoas zombando dela na rua por ser roqueira, como se conseguisse escutar os pensamentos alheios, né? Então aqui ela tem uma perspectiva, uma experiência paranoide, né? E um reconhecimento ao mesmo tempo desse isolamento dela. E aqui nesse aspecto do roqueira, uma identificação, uma construção de uma identidade muito relacionada ao mundo digital. A paciente relata ser a segunda filha de uma família com 3 filhos, sendo 2 mulheres e um homem. Diz ter poucas memórias da infância e se coloca como uma criança quieta e que gostava de brincar de massa de modelar na casa de uma de suas avós, sempre com sua irmã ou sua prima. E aí você vê, né, que tem aí o início, né, de uma infância com aspectos bem comuns, né, de uma infância pouco digitalizada, né? Eu acho que essa massa de modelar traz essa ideia, né? E esse convívio com a irmã, com uma prima, com uma avó, né? São personagens interessantes nessa reflexão de onde foi que Diana se digitalizou, né? Durante a adolescência, diz que era tímida, interagia apenas o necessário com colegas da escola, por serem chatos e por ter desavenças devido ao estilo musical e jeito de se vestir. Suas amizades eram via redes sociais, onde encontrou pessoas que tinham o mesmo interesse que ela, gerando uma grande sensação de alívio, conforme seu relato. Ainda na adolescência, deixou de frequentar a casa do tio devido a comentários machistas, e assim se afastou da família. Então a gente vê um gradual, uma dificuldade, né, com a realidade, com a diversidade do encontro social da escola na adolescência, até com a diversidade dentro da própria família, né? Considerava a escola fácil, com dificuldade apenas em matérias exatas. Devido a um elogio da professora de português, resolveu escrever um blog, mas em seguida perdeu o interesse. Realizou faculdade online, mas sempre tinha vontade de fazer as tarefas porque eram mas nem sempre tinha vontade de fazer as tarefas porque eram chatas. Após a conclusão do curso, buscou empregos que fossem remotos, mas não encontrou e por isso nunca exerceu uma função remunerada. Atualmente é sustentada pela irmã e mora na casa dos pais, mas a figura paterna não é presente ou não representa impacto na vida de Diana, levantando questões sobre como as figuras masculinas podem ter influenciado o desenvolvimento emocional e as inseguranças da paciente. Em relação à vida amorosa, já teve 2 encontros agendados pelo Tinder com outras garotas, mas que não progrediram. Hoje ela vê o ambiente de aplicativos de encontro como algo perigoso. Descreve que fica muito irritada ao interagir com desconhecidos na rua. Quando questionada sobre seus sonhos, a paciente diz não lembrar de muitos, mas descreve 2 principais. O primeiro, em que é ameaçada por um assaltante, e outro de cunho sexual com Billy Joe, vocalista do Green Day, em um barco. Durante os atendimentos, chamam a atenção alguns traços importantes, como baixa interação social, falta de perspectiva de vida, modulação afetiva limitada, comportamento infantilizado, levantando a hipótese de transtorno do espectro autista. Observa-se ainda nos relatos uma desconexão entre o que fala e o valor que a paciente dá verbalmente às críticas. Diz que não se importa, mas aparenta se incomodar, mas sem uma clara caracterização de alucinação. Diana relata essas situações sem preocupação ou incômodo, demonstrando certo desinvestimento emocional em questões que geralmente afligem outras pessoas, como também desconexão com a vida real, sustentada por uma percepção de que o problema está no mundo externo. A hipótese é que a paciente encontra-se fixada na resignação transicional, ao demonstrar conformidade e aceitação ao estado que se encontra, pela dificuldade que ela tem de se relacionar com pessoas em um ambiente mais íntimo e por fazer uso das plataformas digitais como proteção ao mundo real. Diana considera a vida fora do mundo digital tão ameaçadora que, para ela, a única maneira de lidar com seus sentimentos é projetá-los nos sonhos e nas interações virtuais, como se fosse um refúgio emocional,
que lhe protege do medo de se expor ao julgamento, ao fracasso e à vulnerabilidade que as interações sociais trazem. A aparente falta de preocupação com sua situação e a dificuldade de se implicar fisicamente e emocionalmente em relacionamentos reforçam a ideia de que a paciente está presa em um estágio mais inicial da adolescência, sem ter passado pelas frustrações e desafios da vida adulta, emocionalmente desconectada e com um nível significativo de disfuncionalidade. Outra questão importante a considerar é a aparente desconexão com as figuras masculinas em sua vida pessoal e a maneira distorcida que aparecem nos seus sonhos, revelando dois polos, um que representa o perigo, o assaltante, e o outro que é inalcançável, o cantor, colocado em um pedestal da fantasia. Pode-se pensar que, embora a paciente tenha medo de ter intimidade com homens, ao mesmo tempo existe um desejo de conexão que ela não consegue realizar na vida real. É preciso também considerar o papel dos pais na construção dessa identidade tão isolada e resistente à socialização, já que parece que não terem investido o suficiente em ajudá-la a desenvolver habilidades socioemocionais necessárias para enfrentar os desafios da vida adulta. Os pais não aparecem no seu discurso como uma referência psíquica negativa ou positiva. Eu vou parar aqui para a gente refletir. Eu vou só fazer um comentário que eu acho que vem muito da reflexão que a gente fez também na jornada sobre o trabalho que eu apresentei, né, sobre ali o espaço do videogame como parte desse arcabouço digital que apoia essa ideia de resignação transicional. E foi muito dentro daquela reflexão sobre os estágios espelho, né, que Lacan traz na sua teoria e que eu relacionei com o mundo digital, que tem três fases, né? A primeira fase em que reconhece aquele mundo como idealizado, o mundo digital, num segundo momento se identifica com ele, né, e se mistura naquela experiência, e o terceiro momento quando há o processo de simbolização, e aí um estado, vamos dizer, de saúde mental, no sentido de poder usar o ambiente digital como se usa a literatura, a poesia, entre outras questões, né? E aí, o paralelo, uma outra reflexão, né, sobre que foi trazida lá na jornada, que foi a relação dessas fases espelho com as fases que o bebê vive na relação materna, né? Então, primeiro o bebê se vê lá no rosto materno como a si mesmo, né? Então, esse sou eu. Num segundo momento, entende que é o outro com quem eu me identifico, né? Um outro idealizado, superpotente, e, num terceiro momento, como um rosto ou como um objeto que reconhece, né? Que reconhece, que dá identidade e dá abertura para essa experiência de ser. E aí eu fiquei pensando muito no nosso lugar e no lugar dos pais, obviamente, e quem está com a criança ou com o adolescente, tentando lidar, né, com o digital como objeto transicional e como ego auxiliar. E aí eu pensei assim em três estágios: um de reconhecer o indivíduo na sua imersão nesses espaços digitais, sem necessariamente desvalorizar ou não reconhecer, mas poder reconhecer o outro, valorizar. Um segundo momento, poder ser no sentido de viver aquele espaço e entender a experiência, né, subjetiva que o outro tá tendo, seja lá no videogame, seja nas redes sociais ou no seriado que está sendo vivido, e poder correlacionar esse mundo com a realidade, apoiar essa transição, né? E aos poucos poder ser ponte, né, entre esses espaços.
Então, acho que seriam esses três estágios, assim, que eu queria colocar em debate, assim, para a gente refletir, do ponto de vista analítico e, obviamente, dos cuidadores, né, de quem está mais próximo. Obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos a você, Vitor, né, e a Carolina. Que bacana o trabalho de vocês, muito bonito, né? Eu adoro essa teoria de Winnicott, né? Uso ela nas minhas elucubrações sobre a questão da indicação não de resignação, mas de redesignação para as crianças. Então, é um instrumento que eu valorizo muito. E é curioso, eu vou fazer aqui um pequeno à parte. No Congresso de Portugal, uma coisa que chamou muita atenção de várias pessoas é que a teoria de Winnicott foi a que dominou, gente. Então, vocês estão super conectados, hiperconectados no bom sentido, com a psicanálise que está sendo utilizada para conseguir sair das armadilhas que estamos nessa mudança de milênio, né? Então, parabéns aos dois, parabéns pela originalidade, pela capacidade de pensamento, e eu acho que a gente pode abrir, se vocês concordarem, para as questões, né? Quem quiser se posicionar, a palavra está aberta. Por favor, me ajudem, que eu estou no celular, então, se eu não vir alguém, por gentileza, me sinalizem. Peço que falem, não só. Então, por favor, Austragésilo, por favor. O seu som, por gentileza. É, bom, primeira coisa, eu achei maravilhoso o trabalho, espetacular. Tanto Carolina Holanda quanto Vitor Barreto tocaram num ponto extremamente importante, que é essa coisa que tangencia a, o mundo consciente e inconsciente. Não havendo essa distinção, se cai em coisas que são verdadeiras aberrações. Por exemplo, eu via na internet recentemente, adultos estão voltando a chupar chupeta. Coisas estarrecedoras, que demonstram claramente que as pessoas estão presas, como disse Vitor, nessa fase de objetos transicionais ainda. Não conseguem distinguir isso que sentem da fantasia, a gente vê como é importante discutir essas questões, que logo eu penso vão ser usadas pela inteligência artificial ou pela crença que as pessoas vão dar à inteligência artificial como se ela fosse essa perfeição, não é? Esquecendo as coisas que tanto Carolina quanto Vitor falaram, que é o desenvolvimento emocional humano real, que precisa dessas identidades reais, e não essa coisa fantasiosa que se assemelha a um objeto transicional, porque parece que não há essa separação. Então, como são importantes as mudanças que nós possamos fazer nesse redirecionamento para o mundo real, não é? Para que as pessoas possam voltar a brincar, como o Vitor falou, a se relacionar socialmente, para a construção dessas identidades. Então, acho que é um tema extremamente importante e até penso, hoje eu estava falando com uma colega, que talvez seja discutido nesse congresso que virá em Vancouver, né, das inteligências artificiais, essas questões, como foram trazidas por Vitor e Carolina. Era basicamente isso que eu queria dizer. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. De repente, a gente pode abrir para um bloco, né, de falas Sandra, e eu estou querendo falar, viu? Se você está Oh, me vocês estão ouvindo. ouvindo? Tá. Vocês estão me ouvindo? Ah, então deixa a Ivanise falar, depois eu falo. Tá. Fala, Ivanise. Realmente o trabalho é muito bonito, o trabalho é muito profundo
E vocês estão de parabéns por desenvolverem uma situação de tanto interesse quanto esse, principalmente quando o TGE fala de uma forma bem pontual de que a inteligência, de que todo esse trabalho técnico atual leva a uma dificuldade de fazer uma separação entre o real e o imaginário. Agora, eu pergunto o seguinte: o que é que vocês acharam, independente da criança, mas em relativo ao adulto, da necessidade de se manter as pesquisas e o desenvolvimento científico dentro de um parâmetro que é exatamente o parâmetro que vocês estudaram em relação à criança? Por que é que esse desenvolvimento tem sido feito? No contato que vocês tiveram, vocês perceberam por que é que a criança fica tão ligada ao celular? Por que é que os pais, a situação social investe tanto em desenvolvimento dessa ordem? O que é que vocês acharam em relação a isso? Muito obrigada, Ivanise. Eu acho que a gente deixa a Carol falar, né, Vitor, se vocês concordam. E aí a gente volta a palavra para os dois e aí eles falam um pouquinho. Pois não, Carol? Gente, muito boa noite, né? E muito obrigada por estar tendo essa oportunidade de assistir uma palestra tão encantadora. A palavra seria essa, a Carol e a Vitor, tá? Realmente vocês trazem uma situação onde eu estou me sentindo assim maravilhada com o potencial criativo, onde vocês embasam de forma bastante bem organizada o pensamento freudiano e de outros autores que puderam ajudar e correlacionar a esse fator dessa geração Z, que para mim tem muitas novidades e, por outro lado, tá tão bem imantado e plantado na teoria freudiana. Então, o que me chama muita atenção é que a gente está nas vésperas e vivenciando todas as jornadas para um congresso onde estamos fazendo, né, 100 anos, e é o tumulto, a questão do tumulto das diferenças na sexualidade. Vocês trazem com toda a propriedade o texto maravilhoso de 1905 sobre a teoria da sexualidade, numa correlação assim, de mestres. Eu vou falar porque eu fico sempre muito encantada quando posso ver Freud estando tão presente e tão atualizado nas nossas falas. Então, o que me destaca muito na fala de Carol, onde ela traz a teoria com muita vivacidade, não é? E essa questão da transitoriedade, no sentido da subjetividade sendo transitória, que eu acho que é importantíssimo a gente não largar as mudanças culturais e as subjetividades emergentes, tá? Esse destaque na questão do social e do cultural, que você falou muito bem, Carol, com toda a propriedade. Então, vê essa questão das redes sociais como um desejo inatingível sempre, né? Parece que no que se trata das idealizações, o que fica mais presente para mim é essa questão de uma certa a palavra é eu nunca estarei saciada, que nunca ninguém está saciada, mas é de uma ordem maior. Aí eu vou pular rápido porque toda a tua teoria tá, para mim, me chamou a atenção na clínica de Vitor, na clínica de Diana, viu, Vitor? Diana, eu iria te perguntar, mas ela me veio com tanta vamos dizer, tanta clareza, por que escolheu o nome Diana? Eu fui bater na minha infância, tá? Fui bater na minha infância e fui buscar nos blocos de carnaval, que meu pai era um carnavalesco que levava a mim, naquele período, desde os 5 anos, onde eu lembro, sempre com minha mãe e o meu irmão menor, não tenho essa lembrança,
E o bloco era as pastorinhas. A Diana, não é por acaso, Vitor, que tu te inspirasse para botar esse nome. Eu não vi teu trabalho, não vi o trabalho de vocês, né? Lamentei muito, mas hoje tive a oportunidade. A Diana, eu estava aqui relembrando, dentro do bloco As Pastorinhas, tá? A Diana é aquela que nem torce pelo cordão azul nem o encarnado. Ela está atrás de um lugar. Aí eu anotei algumas coisas, etimologicamente, né? Na etnografia do Nordeste, porque eu morava em João Pessoa, esse bloco saía pelo meio da rua. A Diana era aquela pastora que não tinha torcida nem pelo cordão azul, nem pelo cordão encarnado. Lembra das pastorinhas, do cordão azul encarnado. Então, elas, apesar de ter toda essa questão com a deusa romana, ela é uma pessoa em busca de alguma identificação e, ao mesmo tempo, ela não tem nem com o azul, nem com o cor-de-rosa, nem o encarnado. Estou usando encarnado, que é o cor-de-rosa, tá? Então, eu lembrei que a Diana, nas pastorinhas do bloco de carnaval, ela não tem uma defesa, uma identidade. Ela está em busca de uma identidade. Eu acho que o trabalho de vocês, essa transição, esse objeto transicional, que eu adoro também esse trabalho de Winnicott, né? Que vocês aproveitam de uma forma tão bem assentada da teoria da sexualidade de Freud, né, dos 3 ensaios, para que a gente possa ver essa geração Z, como está se apresentando nessa sociedade, entre aspas, do sucesso, eu diria, sociedade do fracasso também, né? Então, esses dois lugares, esse paradoxo que eu queria trazer, do azul, da Diana como clínica, e das questões que Carol traz com tanta maestria como o Vitor. Para mim foi assim um trabalho brilhante. Vocês estão de parabéns, realmente. Estou encantada. Obrigada, Carol. Eu não sei se vocês querem que a Ana, que eu acho que a Ana Simões está com a mão levantada, fale logo, ou a gente, como você prefere, Carol e Vitor. Vamos fazer em 2 tempos, então a gente faz os comentários agora. Tá, tá bom. Carol, quer comentar? Pode começar, Vitor. Tá, então, algumas reflexões, né, sobre o que Austrageles trouxe, né, a questão da chupeta, né, e eu acompanhei um pouco esse movimento, essa volta, né, é uma regressão mesmo, né, e a chupeta aí vem com outros nomes também, vem com, é, às vezes, o mergulho, né, em algumas realidades virtuais, por exemplo, através do cosplay, né, aquele mergulho, né, numa realidade que não é a realidade da vida normal, mas que tem uma dimensão, pode ter uma dimensão simbólica, mas pode ser um mergulho que a pessoa não volta, né? E aí o uso também de roupas, né, infantilizadas em alguns momentos. Então tem vários, eu vejo vários símbolos, né, dessa regressão a esse espaço transicional. Quando Ivanise fez a pergunta dela, eu acho que ela traz um desafio, né, para a gente tentar entender o que está sendo vivido e colocar isso do ponto de vista teórico. E aí eu correlacionei um pouco com a fala de Carol, trazendo a questão da jornada e do desenvolvimento sexual, junto com o que o Bel falou lá, né? O Bel trouxe aquela fala de que a sexualidade é processo, né? E aí, por isso que tem esse espaço tão grande para a gente poder singularizar, individualizar, entender o caminho de cada ser humano. E aí eu acho que a gente está trazendo aqui elementos que a gente pode usar para tentar entender o processo de cada paciente que a gente atende. Então, qual é a influência que tem as imagens de um jogo ou de um seriado na vida daquele paciente? Qual o papel que aquele tipo de fantasia ou de imaginação tem na capacidade dele poder pensar ou não? Dificulta a capacidade dele de pensar e de entender a realidade ou não? É uma defesa?
Uhum. Será que tem alguma dimensão em que existe um desinvestimento dos pais dessa criança e a babá eletrônica acaba sendo um substituto, né, para os pais, ou a tela vira um substituto dos pais, e aí a criança nem tem um outro ser humano, né, que fosse a babá, uma avó, uma tia, que de alguma forma ocuparia aquele espaço do desenvolvimento emocional, mental, social, né, cultural da criança. Uhum. É, então, são alguns elementos, né, que a gente pode estar refletindo caso a caso, né? Por exemplo, no caso de Diana, tem ali algumas referências de uma infância relativamente normal, vou chutar assim, porque a gente não tem muito dado, mas diante do que está ali no caso, e aí na adolescência começam a vir as dificuldades, e diante das dificuldades o espaço virtual acaba ocupando uma centralidade, e ela ali Uhum. meio que se perde, né? Então seria uma história singular, né? Eu lembro de um outro paciente que eu atendi, ele morava em outro país, e eu atendia ele é, em inglês, apesar dele ser filho de brasileiros, ele nem se comunicava em português bem, preferia falar em inglês, e ele vivia o jogo, e o jogo ocupou o espaço depois da separação dos pais. Então, ali tinha uma questão edípica, obviamente, relacionada numa relação extremamente simbiótica com a mãe, e o mundo digital acabava sendo uma possibilidade de identificação e de separação dessa mãe, sabe? Então, caso a caso, né, a gente vai tentando usar esses elementos para poder entender. E a conexão que Carol fez com essa referência, né, de Diana do pastoril, eu achei super interessante, porque é exatamente esse tipo de intervenção que eu acho que eu centrei, falei ali daquele terceiro momento, né, que é trazer o jovem adulto, o adolescente, ou a criança que a gente está atendendo, para se relacionar com a realidade. Então, no momento que Carol trouxe essa referência cultural do pastoril, e essa Diana, o nome dela passa a ser não só Diana do digital, né, mas passa a ser Diana do pastoril, né, passa a ser a Diana que tem uma construção cultural, que se relaciona com um território, né? Então, é exatamente isso que no caso de Ana, está precisando como referência, né? Se Sim. conectar com essa realidade. Ô, Vitor, deixa eu só te interromper, porque Carol perguntou, né, da onde veio a inspiração do nome Diana. Quando a gente discutiu o caso, é, a gente lembrou de uma deusa, né, grega Diana, deusa da caça. Deusa grega, é. Isso, que ela queria viver sobre os próprios termos, né? Como ela acreditava. Ela não queria casar, ela tinha essa questão da singularidade, de ser, vamos dizer assim, dona do próprio destino nesse sentido. E foi por isso que a gente escolheu esse nome de Ana para essa situação, para esse caso, pensando nisso, porque é como se quando a gente recebe um paciente que está com esse refúgio tão consolidado no mundo digital, nós precisamos, enquanto, né, psicanalistas, psicólogos, ser uma espécie de apoio para eles saírem e poderem encontrar uma forma de ser que não aquela tão engessada e tão, às vezes, falsa, porque vão criando várias identidades para funcionar nesse mundo digital, mas ser o que eles desejam. E um dos casos também que inspirou a construção desse artigo foi uma paciente minha, que é uma pessoa que já é uma jovem adulta da geração Z, né? E ela passa por diversas dificuldades na infância, inclusive situação de abuso. E o que foi que ela fez? Ela se refugiou verdadeiramente no mundo digital. Ela fez faculdade online, os amigos dela são amigos digitais que não são nem daqui de Pernambuco, de vários lugares do mundo. O trabalho online, tudo online, ela se coloca muito como uma criança desprotegida. E aí, o ano passado, no final do ano passado, assim, foi uma grande surpresa quando ela me disse que estava aprendendo a andar de bicicleta.
Então, esse entendimento de que é preciso, de fato, a gente tentar. A gente sai, quebra a cara, se frustra, né? Não consegue lidar com a situação, como na bicicleta, a gente cai, levanta e aí vai. E recentemente, porque ela é uma pessoa que não tinha amizade presencial no mundo real, ela foi para um evento de uma pessoa que ela conheceu e fez amizade. Então, assim, o nosso papel de ajudá-los a entender que há possibilidade, além desse mundo digital, que é possível, é arriscado, é difícil, mas é possível. Eu acho que foi por isso que a gente escolheu o nome de Ana, mas foi muito interessante também sua observação. Carol, além de tudo, essa deusa, né, como você falou, só queria acrescentar, ela como deusa, né, etimologicamente falando, ela é uma caçadora, uma deusa romana, ela é uma caçadora eternamente em busca de luz. Isso, Tem uma exatamente. potência, né, em busca dessa potência que é a identidade, que não tem, né, uma falta de identificação. É muito, Isso. os nomes não são por acaso que a gente dá aos pacientes, Não. né? Obrigada, Carol. Obrigada, Vitor. Então, agora eu acho que Ana Simões tinha pedido a palavra. Será que ela. Desculpa, Ana, eu não estou vendo aqui. Se você quer manter a sua fala. Oi, nós estamos bem adiantados no tempo, eu não sei se dá para eu colocar tudo que eu queria, mas eu só queria uma reflexãozinha a respeito de, antes de mais nada, parabéns, o trabalho é lindo, mas uma questão de a gente ver esse fenômeno sociopsicológico, político, cultural em massa que está havendo, né, frente a esse mundo adverso, muito grande, fica muito fácil, não é, você se refugiar em algum canto que você tem um suposto controle do que está acontecendo, e essa mudança da subjetividade, esse imediatismo, né, essa superficialidade, essa incapacidade de lidar com a frustração, né, essa fragilidade egóica. Isso a gente vê no geral. Mas dentro disso também a gente tem de ver que existem as estruturas compulsivas, né? As compulsões desencadeadas também pelo gatilho do sistema dopaminérgico de prazer imediato, né? Que é uma coisa real, concreta, qualquer pessoa. Nós acordamos e vamos direto para o celular, tem uma química aí por trás, assim, mostrando a síndrome de abstinência, a gente não pode deixar de ver. E eu fiquei lembrando, na época que eu fiz minha especialização em adolescência, na década de 80, quando eu lidava com o pessoal da Argentina, né? A Vera Stúrio, em Campinas, onde eu fiz minha residência. E assim, né, da síndrome motivacional da adolescência turbinada por maconha na época, né? Quanto também está sendo esse substituto, né? Essa droga da informática, né? Turbinando essa síndrome motivacional. Aí eu queria que fizesse um pouco um paralelo com o que vocês falaram de resignação transicional. Me lembrou isso e queria ouvir um pouquinho de vocês. Muito obrigada. Eu acho que a Lina gostaria. Obrigada, Ana. Eu acho que a Lina queria falar. E se tiver espaço, eu também vou falar uma pequena palavra e aí passo para vocês. Pois não, Lina. Você está sem som. Estava tentando conectar o som. Ah. Primeiro agradecer, fazer uma provocação à Carolina, que já devia estar aqui com a gente na PR, né, Carolina? Parabenizar o trabalho dos dois. Eu fiquei com um monte de inquietações, mas vou usar o tempo bem curtinho, porque eu sei que a coisa avançou. Primeiro, só uma observação dessa questão cultural que foi colocada, né? Porque a deusa Diana romana, embora ela seja selvagem, da natureza, etc., ela também é da castidade. E daí eu fiquei pensando em toda uma questão dessa assexualidade ou dessa contenção de viver as coisas dentro desse corpo erótico, né? A outra coisa em relação a Diana, que eu gosto muito do pastoril, tive a oportunidade de conhecer Luiz da Câmara Cascudo, e assim, tem uma coisa que eu acho bem interessante, Carol, que para além dela não se identificar com o vermelho ou azul, na verdade ela integra.
ela usa uma roupa vermelha e azul. Ela está ali como uma mediadora, como uma pacificadora, de certo modo. E eu fico pensando nesse mundo onde tudo ou é azul, ou é vermelho, ou é bipolar, ou é extrema-direita, não sei o quê. E aí, eu acho que essa mediação de algo que pode trazer uma coisa que pacifique, né, no sentido dessa tranquilidade, porque eu acho que Ana trouxe uma coisa, Ana Fonseca, importantíssima, que é o vício. Toda essa questão, ela é agravada por esse vício, né? Assim como a gente tem outros vícios que estão aí o tempo todo, mas esse é um vício absurdo, absurdo e com consequências que eu tenho filho adolescente, a gente fica pensando, eu acho um pouquinho melancólico, eu acho o outro muito ansioso, e olha que é o tempo todo regrando essas questões, mas mesmo regrando, entendeu? Dentro de um espaço de maternagem, de paternagem que acontece, e ainda assim escape, nós somos imperfeitos, e etc. Então, isso eu acho que essa questão do vício, eu acho que essa adicção, eu acho que é assim, um ponto assustador. E outro ponto que também me aparece quando o Vitor fala dessa questão tátil, né, que ele não vê muito tátil, mas tem, né, Vitor? É o tempo todo você tocando, e daí você toca para assistir o que você quiser, toca para acelerar o que você quiser, toca para voltar, toca para interromper. Ninguém espera, o tempo todo é tátil, a coisa é tátil, o tempo todo. Só que é uma outra forma de tato, é um tato sem esse tato humano, né? Sem essa erotização, sem essa libidização do nosso tato, né? Uma coisa muito próxima de uma compulsão no sentido dessa pulsão de morte freudiana, que aí eu concordo muito com Carol no sentido de que a gente também vê muito Freud aí, né? A gente vê o Ferenczi, que inspirou tanto o Winnicott, e vê o Winnicott, evidentemente, mas a gente vê muito Freud. E o que a Chazelle colocou em cima dessa infantilização, que também o Vitor traz, e que me deixou muito inquieta no sentido de que também há uma adultização. A gente acabou de ver 2 influenciadores presos, uma tragédia o tempo inteiro, a gente vai para essa dark web, deep web, o Instagram e tudo isso que está acontecendo, onde a infância se perde, o adulto se infantiliza, a criança se adultiza e vira tudo isso. Então, dentro do que vocês trouxeram, esse termo muito bacana, que é redesignação transicional, a princípio, esse transicional, ele pelo menos nos provoca a pensar numa transição, né? Embora haja uma resignação, ele segue sendo transicional. E aí eu pergunto a vocês, né, de que modo esse apoio transicional pode acontecer dentro de um momento tão dramático, onde essa transição parece que não se sai, né? Que se fica nesse circuito do vício. É isso, obrigada. Parabéns. Obrigada, Lina. Eu acho que Dinora está pedindo a palavra. Pois não, Dinora? Não, se Carolina e Vitor querem falar, que falem. Eu falo no final, eu quero falar para fechar só. Ah, é? Então, eu vou falar. Para não perder mais tempo, eu quero deixar eles falarem, né? E depois Tá, eu tá. Eu umas gostaria de palavrinhas rápidas. colocar uma pergunta, fazer só uma questão para vocês dois. Não sei se vocês conheceram o teatro transicional de Joyce McDowell. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas se não Pouco, conheceram, sim, pouco. é porque é um capítulo do livro, só uma sugestão, Teatros do Eu, de Joyce. E, gente, vocês se aproximaram muito do que ela propõe lá. Ela fala exatamente disso, do espaço transicional, quando ele se adoece e deixa de ter a função, exercer a função. Na verdade, ela coloca como uma categoria que nem é psicose, nem é neurose, nem é perversão, e que, digamos, é um tipo de pessoa que depende da boa vontade dos outros para lhe dar certezas do que ele está procurando. E é um roteiro que implica na manipulação do mundo real. Eu achei fantástico, porque vocês se aproximaram dessa teoria de Joyce, né, um capítulo pequeno, é interessantíssimo, eu tenho estudado um pouquinho isso em relação ao que eu tenho estudado, e parece, só alguém falou aí acho que foi a Lina, é a integração que deixa de acontecer. O que deveria ser uma função, né, um útero que deveria
unir a realidade subjetiva com a realidade objetiva, ele adoece, né? Esse útero adoece e não permite que a elaboração se dê nesse espaço intermediário e que a realidade lentamente comece a ser suportada, que, vamos combinar, Freud disse isso, nós nunca atingimos integralmente a realidade, apenas laivos da realidade. Mas quando você se afasta demais disso, então o viver no mundo real torna-se quase impossível. E eu acho que é isso que vocês retrataram muito bem hoje, a geração Z. A gente recebe pessoas que quase que flutuam, né? São quase intocáveis de tanta não realidade, como é difícil o contato com a realidade, né? Eu achei muito interessante e estou sugerindo aí para vocês, se vocês quiserem conhecer. Eu Não vou sei se a começar Ignora quer falar tá? ou as pessoas querem falar. O Vitor e a Carol podem falar, Carol, por favor. quer Eu falar? começo e tu complementa. Tá. Essa questão, né, que Ana traz das drogas, por exemplo, na Sim. década de 80, e o quanto a tecnologia vem se colocando nesse lugar. A gente hoje sabe que quem atende criança, principalmente adolescente, de crise de abstinência de adolescentes na escola, porque passam aquele período depois, principalmente dessa nova lei, que não podem mais ficar com celular e tem crises de abstinência, com comportamentos violentos, agressivos, com todas as figuras de autoridade que uma escola tem, diretores, coordenadores, professores, enfim. E como esse mundo digital, né, esses instrumentos, vamos dizer assim, do mundo digital, traz a mesma sensação que uma droga traz, de uma gratificação, de um conforto emocional, quando eu não consigo lidar com a frustração. Ao mesmo tempo que o que Linda trouxe também, essa questão dessas experiências, quando a gente não permite que as crianças e esses adolescentes vivam, experienciem de verdade, numa realidade concreta, a possibilidade de poder se frustrar, de poder ter que resolver um conflito, de poder ter que lidar, por exemplo, com uma regra que é imposta numa escola ou num condomínio, a gente está deixando, não está permitindo que eles desenvolvam essa subjetividade. E isso fica muito prejudicado. Como é que essas crianças, esses adolescentes que adultos vão ser, né? Como é que vão lidar com qualquer tipo de frustração? E a gente vê isso. Quem trabalha com empresa ou atende jovens adultos, também uma dificuldade imensa de lidar com qualquer tipo de frustração, qualquer não que recebe, como se pudesse tudo acontecer ali, porque a gente conversando muito aí, Vitor trazendo essa questão, não, é num jogo de celular ou de computador, ninguém mais perde. Morreu, volta e continua de onde estava. Então, assim, você não tem mais nem que ter o trabalho de recomeçar. Não precisa, só que o mundo real não é assim. No mundo real, a gente precisa perder, a gente precisa investir, a gente precisa correr atrás, precisa lidar com inúmeras situações, de conflito, lidar com todo tipo de gente. Se a gente não permite que as crianças e adolescentes experimentem isso, como é que vai ser, né? Eram essas observações que eu queria fazer em relação aos comentários aí colocados. Então, rapidamente, para a gente concluir, não passar muito tempo, sobre o comentário de Ana Simões, super pertinente, né? Essa questão aí da compreensão neuroendócrino, e o que mais, né? Que é tão importante para a gente entender também essa outra dimensão do nosso funcionamento. E aí, assim, lendo um pouco sobre essa questão dos videogames e da compulsão, né, aos jogos, tem se estudado, por exemplo, o uso da bupropiona para ajudar, né, nessa saída, assim como se usa a bupropiona, que é um antidepressivo com alguns efeitos ansiolíticos, que se usa também para o vício do cigarro, né? Então, também ter essa via como uma possibilidade. Mas, considerando o nosso lugar, né, da psicanálise, a gente realmente entender a importância de poder representar, né, aquela experiência, dar significado, construir entendimentos e símbolos, e que é esse caminho, não só isolado, né, de outras ferramentas, mas essa é a nossa ferramenta para a produção de autonomia, para a produção de controle, né, dessa experiência,
que em algum momento se torna incontrolável, compulsiva, e aí sempre que se torna compulsivo, a gente volta a Freud no sentido da compulsão à repetição, e o que é que aquela compulsão está repetindo, e evitando e tentando reparar, né, de alguma experiência anterior. O comentário de Lina sobre a assexualidade, né, super importante, desse desinvestimento do corpo, né, e aí complemento com o que você trouxe, né, a reflexão interessante sobre a experiência tátil, né, que ali, por exemplo, muita coisa vem na mão, né, do toque na mão, no teclado, no videogame, e como esse corpo ele fica desinvestido, né, da sua potencialidade, né, de uma potencialidade quase infinita, né, que o corpo humano tem. Então, isso foi bem interessante. E a correlação com o teatro tradicional, acho que vale a pena a gente se aprofundar. Acho que é uma referência super importante. Mas vocês foram sozinhos, vocês vão encontrar o que vocês estão escrevendo. Muito interessante. Legal, vai ser Parabéns. legal poder correlacionar, né? E, de repente, em trabalhos futuros, poder interagir com essa teoria. Aí quero agradecer a todo mundo que participou, as reflexões. Valeu, obrigado. Vou passar a palavra para a Dinora, depois eu fecho. Pois não, Dinora? Não, eu queria justamente agradecer a você, Carolina e Victor, né, pela preciosidade de trabalho que vocês nos trazem. Queria agradecer a nossa direção científica por todos esses momentos tão valiosos que estão nos proporcionando aqui na sociedade, de troca de conhecimentos, de compartilhar de experiências, de nossos colegas terem a oportunidade de produzirem para apresentar aqui. Então, assim, dizer um pouco da nossa satisfação de recebê-los a todos e participar desses momentos tão ricos. Muito obrigado a todos. Vitor e Carolina, especialmente, e a todos vocês que colaboraram aí com os seus pensamentos também. Era isso. Então, novamente, referendando Vitor e Carolina, obrigada pela originalidade da ideia, tão bacana, né? A gente poder pensar com as ideias que a gente estuda. Então, eu achei muito lindo, muito interessante, instigante. Obrigada a todos vocês, obrigada, Dinora, pelas palavras em relação à direção científica, à minha comissão inteira científica também, a todos os presentes. Deixa eu fazer uma pequena propaganda do próximo encontro. Teremos Bernadette Amêndola, conceitos fundamentais da obra de Bion numa perspectiva clínica. Dia 9/9, imperdível, gente, ela é ótima, pessoa muito bacana, do sul-sudeste do país e muito simples, e acho que teremos um bom encontro. Boa noite para vocês, muito obrigada por Muito todos os Obrigada, presentes. Sandra. Todos Boa vocês. noite, muito obrigada pela oportunidade. Venha Boa mais noite, vezes, parabéns. Carolina. Boa noite. Venha mais vezes, esteja aqui conosco, tá bom? Será um Seja prazer, bem-vinda. obrigada.